Lacunas são espaços vazios, e todo espaço vazio, de uma forma ou de outra, é preenchido, quer se queira, quer não. Venho falar aqui sobre comunicação. É importante que se entenda, a comunicação é uma fala, verbal ou não, entre duas partes. Esse é o conceito básico. Se essas partes são duas pessoas ou não, depende. A comunicação pode ocorrer entre uma pessoa e outra. Pode ocorrer entre ela consigo mesma, ou até entre ela e o universo. Pode ser uma conversa mental ou até mesmo energética. Ou seja, a comunicação nem sempre é uma fala com palavras audíveis, mas ela é ampla e abrange esferas que vocês nem mesmo percebem. Alguns falam de linguagem corporal, mas, como sempre, eu prefiro ir além e dizer que toda comunicação, antes de ser fala, antes de ser corpórea ou mental, ela é uma comunicação energética. Isso significa que antes mesmo que a mente interfira, a energia já está comunicando, mesmo que alguns possam não perceber. E nesse sentido é que reside toda a complexidade e o que eu comecei chamando de lacunas. Vocês já estudaram os campos morfogenéticos? Não preciso me detalhar aqui, mas em resumo, estudos mostraram que os cães sabiam que seus donos estavam para chegar em casa, mesmo antes deles estarem na porta. Ou seja, o campo comunicava. E a percepção canina percebia antes mesmo da presença física. Portanto, entendam, não apenas os cães têm essa habilidade. Todos os seres são capazes de sentir, porque mesmo sem a fala, que é apenas uma expressão verbal que o ouvido escuta, há o campo que comunica para além da matéria palpável. E nesse sentido quero ressaltar aqui 2 pontos. O primeiro é a comunicação e o segundo são as lacunas, ou seja, o que não se diz. E para isso eu vou falar sobre a intenção, porque desde os primórdios o homem ia à caça e a presa precisava se alimentar, ou seja, o homem precisava caçar o animal e o animal precisava comer. Logo, para o homem, o animal era um suprimento e para o animal, o homem era um suprimento. Portanto, eles não interagiam sem compreender a intenção que ali existia. Ela era clara e precisa. Portanto, você não veria um homem rondando um leão e vice-versa sem entender o que acontecia ali. No entanto, séculos se passaram e o homem, entre aspas, evoluiu. Toda uma sociedade se sofisticou. A comunicação se ampliou de tal forma que hoje em dia existem até as redes sociais virtuais. E então o homem se perdeu. Quando digo homem aqui, entendam como humanidade. Não estou falando de gênero. A humanidade se perdeu. Há tantos meios de comunicação e as intenções estão cada vez menos claras. O que aconteceu? Eu digo, caros amigos, o primitivismo podia ser algo menos evoluído, mas a linguagem era clara, porque a intenção era clara. E assim, o agir no mundo refletia toda essa clareza. Então dirão vocês, deveríamos voltar ao tempo das cavernas? Então é isso? E eu digo, é claro que não. O primitivismo nunca seria uma solução em uma sociedade já tão sofisticada. Mas então o que deveria ser feito? E eu digo, caros amigos, se comuniquem. Mas isso não é sair por aí dizendo palavras ao vento. Comuniquem-se consigo próprios. A intenção real comunica com os demais. Mas se ela não puder ser compreendida pelo próprio ser que sente, ela não comunicará nada para ninguém, mesmo que hajam palavras. Então eu digo, se não conseguem se comunicar consigo mesmos, procurem ajuda. Estudem, leiam, assistam vídeos, vão ao divã do psicanalista ou então no confessionário do padre.
Vão no chão do terreiro ou no templo budista, procurem a religião ou simplesmente alguma forma de conexão consigo mesmos. Entendam, caros amigos, toda lacuna é uma falta de clareza. A lacuna não é uma pergunta que não foi respondida, isso é detalhe, pode até ser consequência. A lacuna é o vazio que existe entre o que se sente e o que se intenciona. Portanto, a lacuna não é consequência, e sim causa. É porque o homem não se compreende que ele não se comunica. Logo, lacuna vem antes mesmo da resposta não dada. Aliás, o próprio vazio comunica e muitas vezes diz mais do que o próprio ser desconhece de si mesmo, do que um mero vazio de palavras. Portanto, caros amigos, eu digo, nem sempre que algo não é compreendido, um bom diálogo irá resolver, porque se as partes envolvidas na conversa não souberem nem de si, como irão se comunicar? E para aqueles que não compreendem algumas lacunas, saibam, ali provavelmente estão informações ou emoções que nem mesmo os donos delas compreendem. Logo, em vez de buscar lógica num preenchimento abstrato de um vazio, busquem ver além. Nenhuma lacuna existe onde há clareza em si próprio. E aqueles que não a têm nunca conseguirão se comunicar, mesmo que usem palavras. É simples. E da mesma forma, aqueles que não têm clareza não serão capazes de compreender nem mesmo esse texto repleto delas. É simples. Portanto, caros amigos, meu conselho é um só. Se comuniquem consigo próprios e, se não conseguirem fazer isso sozinhos, peçam ajuda. Senão estarão acuados na floresta, pensando que ora são caça, ora são presas, e criando lacunas para si mesmos, enquanto a vida flui simplesmente para aqueles que aprenderam a se ouvir.